Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja lá que horas forem aí na sua casa, você é muito bem-vindo aqui. Meu nome é Sebastião Ferreira, tenho 58 anos e sou dono de um pequeno armazém aqui no interior da Paraíba, bem no coração do sertão. Antes de começar, deixa aqui nos comentários de que canto do Brasil você está me assistindo. Eu adoro saber que tem gente de todo o país acompanhando essas histórias do Brasil profundo. E se você curte história do interior, do sertão, se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda demais a gente continuar trazendo essas histórias para vocês. Agora me escuta bem. Tem histórias que o sertão guarda como se fossem brasa debaixo de cinza, queimando baixinho, esperando alguém com coragem para soprar e fazer a chama subir de novo. Essa aqui é uma dessas. Aconteceu não faz muito tempo, lá para os lados de Serra Branca, numa propriedade que todo mundo conhecia pelo nome de Fazenda Capim Seco. E olha, o nome não era à toa não. Aquela terra tinha visto tanta desgraça, tanto sofrimento, que até o capim parecia ter perdido a vontade de ser verde. O sol caía naquele pedaço de chão feito praga de Deus, rachando a terra, secando os açudes, matando a esperança de qualquer pobre coitado que ainda teimasse em acreditar que dali podia sair alguma coisa boa. Quem mandava naquela região era um homem chamado Durval Cavalcante. Fazendeiro grande, dono de mais terra do que a vista alcançava, e de um coração menor que semente de algaroba. Durval era daqueles homens que a gente olha e já sente um arrepio subir pela espinha, não por causa do corpo, até que ele era baixinho, barrigudo, suado, mas por causa do jeito, aquele jeito de quem acha que pode tudo, que todo mundo é propriedade dele, que a vida dos outros vale menos que o couro velho de uma cela. Ele tinha jagunços, tinha dinheiro e tinha o delegado no bolso. No sertão, isso é mais perigoso que seca e cobra junta. Mas essa história não é sobre ele, não. É sobre um homem chamado João Mariano. João tinha 52 anos, era vaqueiro aposentado. Trabalhava por conta própria num pedacinho de terra que herdou do pai. Terra pequenininha, mas era dele. Pagou com o suor de 30 anos de lida no sol quente, levantando cerca, tirando leite, domando cavalo bravo. João era homem de poucas palavras, desses que, quando fala, todo mundo escuta. Ele tinha uma cicatriz funda que cortava a sobrancelha direita até amassando o rosto, lembrança de uma briga de bodega que quase lhe custou a vida. Desde aquele dia, João jurou que nunca mais ia levantar a mão para ninguém. Mas juramento é uma coisa e a vida é outra. Ele morava sozinho, numa casinha de taipa com telhado de telha velha, cercado de pés de juazeiro e mandacaru. A mulher tinha morrido fazia 5 anos de uma febre que nem o benzedor conseguiu cortar. O filho tinha ido embora para São Paulo, atrás de trabalho, e nunca mais voltou. João ficou ali, cumprindo a rotina, acordar antes do sol, tomar café preto sem açúcar, dar ração para os bichos, consertar o que estava quebrado e dormir cedo debaixo do som dos grilos e do vento batendo na porta. Vida simples, mas era a vida dele. E no sertão, isso já é muita coisa. Foi numa tarde de setembro, quando o calor estava de matar cachorro na sombra, que João ouviu um barulho vindo da estrada de terra que passava perto da sua cerca. Era um barulho estranho, meio abafado, como se alguém tivesse caído e não conseguisse se levantar. Ele largou o martelo que estava usando para bater prego na porteira e foi ver o que era. O que ele viu ali fez o coração dele dar um salto dentro do peito e parar por 1 segundo inteiro. Uma mulher, jovem, não devia ter mais que 20 e poucos anos, estava caída na beira da estrada, segurando a barriga com as 2 mãos. O vestido dela, que devia ter sido azul um dia, estava rasgado em vários lugares, sujo de terra vermelha e de sangue seco. Os pés descalços estavam cheios de cortes e os cabelos pretos grudados no rosto de tanto suor e poeira. Ela respirava com dificuldade, feito bicho acuado, os olhos arregalados de medo e dor. Quando viu João se aproximando, ela tentou se arrastar para trás, mas o corpo não obedeceu.
A voz dela saiu fraca, quebrada, quase um sussurro. Moço, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu tô sangrando muito. Abriu desde o Mandacaru. João congelou. Aquelas palavras caíram nele feito baque de pedra. Ele entendeu na hora o que ela estava dizendo. No sertão, quando uma mulher fala que abriu, todo mundo sabe o que é. E quando ela diz desde o Mandacaru, quer dizer que a coisa é feia, que a ferida é profunda, que alguém fez algo que não devia ter feito. João sentiu a raiva subir pela garganta, mas engoliu seco. Não era hora de perguntar, era hora de agir. Ele se abaixou devagar, tomando cuidado para não assustá-la mais ainda, e falou com aquela voz grave e firme que ele usava quando lidava com um cavalo nervoso. Fica tranquila, moça, eu vou te ajudar. Você está segura agora. Ela soltou um choro baixinho, desses que doem mais que grito, e deixou o corpo relaxar um pouco. João a pegou no colo com cuidado, sentindo o peso leve demais dela, como se fosse feita de vento e dor. Ele a levou para dentro de casa, deitou ela na rede que ficava na varanda dos fundos, onde batia um ventinho mais fresco. Foi buscar água limpa, pano de algodão e a garrafinha de cachaça que guardava para quando a dor de dente apertava. Ele limpou os ferimentos dela com cuidado, vendo cada marca, cada hematoma, cada sinal do que ela tinha passado. A raiva voltou, mais forte dessa vez, mas João não deixou transparecer. Ele só murmurou baixinho, mais para si mesmo do que para ela. Que cabra da peste fez isso com você, menina? Ela abriu os olhos devagar, olhou para ele com aquele olhar de quem já desistiu de acreditar em gente, mas ainda assim estava ali, agarrada no último fio de esperança. Foi o patrão, o fazendeiro. Ele me pegou quando eu estava voltando da roça. Disse que eu era dele, que eu tinha que obedecer. Eu tentei fugir, mas ele não deixou. Os jagunços dele, eles seguraram. E depois ele... A voz dela sumiu, engolida pelo choro. João fechou os olhos, apertou os punhos até as unhas marcarem a palma da mão. Ele conhecia esse tipo de homem, conhecia muito bem, porque tinha sido um deles uma vez, muitos anos atrás, quando era novo e achava que força era a mesma coisa que razão. Foi por isso que ele jurou nunca mais levantar a mão. Mas agora, olhando para aquela menina quebrada na rede, João sentiu que o passado estava batendo na porta de novo, cobrando uma dívida que ele achava que já tinha pago. Antes de eu continuar, me conta uma coisa. Se você tivesse no lugar dele, teria feito diferente? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E se você está gostando dessa história do Brasil profundo, deixa aquele like. Ajuda demais o canal a crescer e trazer mais histórias do interior para vocês. A menina dormiu por horas, o corpo finalmente descansando depois de tanto sofrimento. João ficou sentado na cadeira de balanço, olhando para ela, pensando. Ele sabia quem era o fazendeiro. Todo mundo na região sabia. Durval Cavalcante era intocável, ou pelo menos achava que era. Tinha terra, tinha dinheiro, tinha capangas armados até os dentes. E tinha o delegado, que fechava os olhos para tudo que o fazendeiro fazia, porque o bolso dele também era forrado com as notas sujas de Durval. João sabia que se ele se metesse nisso, ia ter problema. Problema grande. O tipo de problema que acaba com gente enterrada no mato, sem nome, sem cruz, sem ninguém para chorar. Mas ele também sabia outra coisa. Sabia que se ele não fizesse nada, ia ter que viver com isso pro resto da vida. E João já carregava peso demais nas costas. Não tinha espaço para mais um. Quando ela acordou, já era de noitinha. A lua cheia iluminava o terreiro e o canto dos grilos enchia o silêncio. Ela se mexeu devagar, sentindo as dores no corpo, mas já não estava sangrando mais. João tinha feito um bom trabalho limpando e enfaixando os ferimentos. Ela olhou em volta, tentando entender onde estava, até que viu João sentado ali, tomando um café requentado, olhando para o horizonte como se estivesse lendo alguma coisa escrita nas estrelas. "Moço, o senhor me salvou. Eu não sei nem como agradecer." João tomou mais um gole do café, devagar, e respondeu sem olhar para ela.
Não precisa agradecer, não. Qualquer cristão teria feito o mesmo. Ela balançou a cabeça, os olhos enchendo de lágrima de novo. Não, moço. O senhor não entende. Eu pedi ajuda em 3 casas antes de chegar aqui. Em todas as 3, as pessoas fecharam a porta na minha cara. Disseram que não queriam problema com o fazendeiro. Disseram que eu devia ter me comportado melhor, que mulher que anda sozinha tá pedindo. O senhor foi o único que me olhou como gente. João finalmente virou para ela, os olhos escuros dele brilhando com uma mistura de tristeza e raiva. Então esse povo esqueceu o que é ser gente. Esqueceu que todo mundo já precisou de ajuda um dia. Mas eu não esqueci, não. E enquanto eu tiver força nesse braço velho aqui, você tá protegida. Ela soluçou de novo, mas dessa vez era diferente. Era o choro de quem encontrou um pedaço de chão firme no meio da enchente. João deixou ela chorar, porque sabia que lágrima às vezes é o único jeito que a dor encontra de sair. Os dias que se seguiram foram tensos. João sabia que era questão de tempo até os jagunços de Durval aparecerem. No sertão, notícia corre mais rápido que cavalo solto, e alguém com certeza já tinha visto a menina entrando na casa dele. Ele se preparou do jeito que sabia. Limpou a espingarda velha que ficava pendurada na parede, encheu os cartuchos, afiou o facão. Não era que ele quisesse briga, era que ele sabia que a briga ia vir até ele, quisesse ou não. A menina, que disse que o nome dela era Maria das Dores, e que nome mais certeiro não podia ter, começou a se recuperar aos poucos. Ela ajudava João com os afazeres da casa. Cozinhava feijão com linguiça, fazia bolo de milho, varria o terreiro. Ela não falava muito sobre o que tinha acontecido, mas João via nos olhos dela. Via o medo que ainda morava ali, a vergonha que não devia existir, mas que estava lá mesmo assim, a raiva que fervia baixinho, esperando o momento certo para explodir. Foi numa tarde de terça-feira que eles chegaram. 3 homens a cavalo, todos armados, todos com aquela cara de quem acha que o mundo é deles. O líder era um tal de Zé Rabelo, conhecido na região como o braço direito de Durval. Ele era alto, magro, tinha um bigode fino e um olhar de cobra pronta para dar o bote. Eles pararam na frente da cerca de João e ficaram ali, esperando. João saiu devagar da casa, a espingarda atravessada no braço, o rosto sem expressão. Maria ficou dentro, escondida atrás da janela, o coração batendo tão forte que parecia que ia estourar. "E aí, seu João?" Zé Rabelo falou, a voz arrastada, cheia de falsa simpatia. "Ouvi dizer que o senhor está guardando uma coisa que não é sua." João não respondeu de imediato. Ele deixou o silêncio esticar, deixou a tensão crescer, e só então falou, a voz baixa, mas firme. "Não sei do que você está falando, Zé. Aqui só tem eu e meus bichos." Zé Rabelo riu, mas era uma risada sem graça nenhuma, dessas que dá vontade de cuspir no chão. "Ó, seu João, não vamos fazer joguinho não. A gente sabe que a mulher tá aí, o patrão quer ela de volta. E o que o patrão quer, o patrão tem." João deu um passo para frente, os olhos fixos em Zé. "Ela não é mulher de ninguém. Zé, ela é gente. E gente não se devolve, porque gente não é coisa." A tensão no ar ficou tão pesada que até os passarinhos pararam de cantar. Zé Rabelo estreitou os olhos, a mão descendo devagar para o cabo do revólver na cintura. "Cuidado com as palavras, velho. O senhor não quer comprar briga comigo, não." João não se mexeu. Só ajustou a espingarda no braço, deixando bem claro que se a briga viesse, ele estava pronto. "Não tô comprando nada, Zé. Tô só dizendo que se vocês querem levar ela, vão ter que passar por cima de mim primeiro. E eu garanto que pelo menos um de vocês não vai voltar para contar história." O silêncio que veio depois foi do tipo que corta a pele. Os outros 2 jagunços se entreolharam nervosos. Ninguém esperava que o velho vaqueiro fosse ter coragem de enfrentar. Zé Rabelo ficou ali, medindo a situação, calculando se valia a pena. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele cuspiu no chão, puxou as rédeas do cavalo e falou, a voz carregada de veneno.
O senhor está cavando a própria cova, seu João. Mas se é isso que quer, então beleza. Mas não diga que eu não avisei. Eles viraram os cavalos e foram embora, levantando poeira vermelha na estrada. João ficou ali, parado, até eles sumirem de vista. Só então ele relaxou os ombros, soltou o ar que estava prendendo e voltou para casa. Maria estava tremendo, as lágrimas descendo pelo rosto. Moço, eles vão voltar e da próxima vez eles vão trazer mais gente. O senhor vai morrer por minha causa. João botou a espingarda no canto, pegou um copo d'água e bebeu devagar antes de responder. Maria, todo mundo morre um dia. A diferença é o que a gente faz antes disso. Eu já vivi muito, já fiz muita coisa errada. Se eu morrer tentando fazer uma coisa certa, então pelo menos minha morte vai valer alguma coisa. Agora, por um pouquinho, respira fundo e toma um gole do seu café ou chimarrão aí. Me diz que horas são, onde você está e de que estado você está me ouvindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora para não perder a próxima história. Como João esperava, eles voltaram, mas não foi no dia seguinte nem no outro. Foi uma semana depois, de madrugada, quando o mundo ainda estava escuro e só as estrelas davam um pouco de luz. João já estava acordado, porque desde aquele dia ele quase não dormia. Ele ouvia o barulho dos cavalos antes de ver. Eram muitos dessa vez. 6, talvez 7. Ele acordou Maria, mandou ela se esconder no mato atrás da casa. E ficou ali, esperando. Quando eles chegaram, não vieram com conversa. Cercaram a casa, gritaram para João sair. Disseram que se ele não entregasse a mulher, iam botar fogo em tudo. João não respondeu. Ele só ficou ali dentro, espingarda pronta, facão na cintura, coração batendo firme. Ele sabia que não ia conseguir enfrentar todos sozinho. Sabia que aquela podia ser a última noite da vida dele, mas sabia também que não ia desistir. Foi quando o primeiro tiro estourou que as coisas ficaram sérias. A bala acertou a parede de taipa, arrancando um pedaço de barro seco. João respondeu, atirando para cima, só para mostrar que estava armado. Os gritos aumentaram, os cavalos relincharam, o caos tomou conta. E foi nesse momento, quando parecia que tudo estava perdido, que aconteceu algo que ninguém esperava. Um outro grupo de cavaleiros apareceu na estrada. Eram os vizinhos, os outros pequenos proprietários da região. Gente que João conhecia há anos, mas que nunca tinha sido muito chegado. Eles vieram armados de foice, enxada, espingarda velha, o que tinham. Não eram muitos, mas eram o suficiente. O velho Antônio, que tinha uma propriedade do outro lado do rio, gritou alto. Deixa o João em paz, Zé Rabelo. Se vocês querem briga, agora vão ter que brigar com todo mundo. Zé Rabelo olhou para trás, viu o grupo se aproximando e percebeu que a situação tinha mudado. Ele xingou baixo, cuspiu no chão de novo e fez sinal para os jagunços recuarem. Antes de ir embora, ele gritou na direção da casa. Isso não acabou não, seu João. O patrão vai saber disso. E da próxima vez não vai ter vizinho que salve. Mas eles foram embora. E pela primeira vez em dias, João respirou aliviado. Os vizinhos se aproximaram, desceram dos cavalos e Antônio falou, a voz rouca de emoção. A gente ouviu o que você fez, João, e a gente teve vergonha. Vergonha de ter deixado aquela menina batendo de porta em porta sem ajuda. A gente estava com medo. É verdade, mas medo não pode ser desculpa para deixar o certo de lado. Se você vai brigar, então a gente briga junto. João sentiu os olhos arderem, mas não deixou a lágrima cair. Ele apenas acenou com a cabeça, agradecendo sem palavras. Aquele era o sertão que ele conhecia, o sertão de gente dura, mas de coração bom. O sertão que levantava junto quando era preciso. Os dias seguintes foram de preparação. João, junto com os vizinhos, foi até a delegacia. Não foram pedir, foram exigir. Levaram Maria, que contou tudo, cada detalhe, cada humilhação.
O delegado tentou empurrar com a barriga, mas quando viu que a história tinha se espalhado, que o jornal da capital já estava sabendo, que gente de fora estava cobrando, ele não teve escolha. Durval Cavalcante foi preso. Não por muito tempo, porque rico raramente fica preso por muito tempo no Brasil. Mas foi o suficiente para quebrar a ilusão de que ele era intocável. Maria ficou na casa de João por mais algumas semanas, até se recuperar completamente. Quando chegou o dia dela ir embora, ela abraçou João com força e disse, a voz ainda trêmula, mas firme, moço, o Senhor me salvou, mas não foi só me salvando da morte. O Senhor me salvou de acreditar que não tinha gente boa no mundo. Eu nunca vou esquecer isso. João deu um meio sorriso, aquele sorriso cansado de quem viveu demais, mas ainda acredita um pouco. Vai viver sua vida, menina, e quando tiver chance, ajuda outra pessoa que tiver precisando. É assim que a gente conserta o mundo, um pedaço de cada vez. Ela acenou, montou na carroça que ia levá-la até a casa da tia em outra cidade e foi embora. João ficou ali, vendo ela sumir na estrada de terra, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu que tinha valido a pena, que a vida dele, com todos os erros, com todo o peso, ainda podia ter significado. Essa parte da história sempre me arrepia até hoje. E olha que eu já contei ela várias vezes. Se você está sentindo o mesmo, deixa aquele like aí. E compartilha com alguém que você acha que ia gostar dessa história também. Ajuda muito o canal, de verdade. E talvez essa seja a verdadeira lição dessa história. Que não importa quão fundo você caiu, quão quebrado você tá, sempre tem uma chance de se levantar de novo. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que acredite que ainda tem algo de bom em nós. E às vezes, a gente é esse alguém para outra pessoa. No Brasil profundo, no sertão que queima e que chora, a gente aprende que a vida é dura, mas a gente é mais duro ainda quando tem amor no peito e propósito na alma. João Mariano não era herói. Era só um homem que decidiu fazer o certo quando teria sido mais fácil fechar a porta. E às vezes, é isso que separa a gente comum da gente que faz diferença. O sertão continuou seco. O sol continuou castigando, a vida continuou difícil. Mas naquela pequena comunidade, alguma coisa tinha mudado. As pessoas começaram a olhar umas para as outras de novo, a se cumprimentar, a oferecer ajuda, porque tinham lembrado de algo que o medo tinha feito elas esquecerem, que sozinho a gente não é nada, mas juntos a gente pode enfrentar até o diabo. Antes de ir, quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou até aqui. Eu sei que muitos assistem tarde da noite e eu aprecio demais essa companhia. Mas cuida da sua saúde, viu? Se já tá tarde aí, fecha o vídeo e vai descansar. Essas histórias vão estar aqui amanhã. E eu também não sou mais tão novo assim. Depois de horas editando esses vídeos, eu também preciso do meu descanso. Por isso, cuido tanto da minha saúde e da de vocês também. Muito obrigado por estar aqui, por me ouvir, por acreditar que histórias como essa ainda importam. Até a próxima história do Brasil profundo, meu amigo. Que Deus abençoe vocês. E lembra, no sertão ou na cidade, o que vale mesmo é a gente nunca perder a humanidade. Até mais.